Olá, você, meu amigo viajante do canal Partiu Por Aí, seja bem-vindo. Eu sou Tony Rodrigues. Aqui do meu lado a gente tem o Flávio Moura, meu estagiário. Então, pessoal, na semana passada nós fizemos o programa Parte 1, onde o Flávio comentou com mais detalhes o que a gente pode fazer quando acontece um problema, cancelamento, overbooking, voo atrasou, por exemplo, o que eu faço numa hora dessas e tal. Help pode nos ajudar. Flávio já falou sobre isso. No programa de hoje, a gente vai falar um pouco mais dos seus direitos a respeito de quando você compra uma passagem aérea e aquilo que você tem a seu dispor. Não é isso, Flávio? É isso, viajante. Fala, Tony Rodrigues. Moleque. Tony Rodrigues está antecipando hoje a final do Mundial, Flamengo e Real Madrid. E é aquele negócio, né, pessoal? Quando o cara não tem time, ele usa a camisa de um time europeu, Real Madrid, Barcelona e tudo mais. Vai ser um massacre, vai ser um massacre. Será que vai ser mais ou menos igual quando o Vasco jogou com o Real Madrid daquela vez? Não, o Vasco jogou de igual para igual, nós ganhamos a taça, jogou de igual para igual com o Real Madrid. Ganhamos essa taça. E o Vascão agora de vento em popa. Eu, inclusive, hoje, primeiro dia de Copa do Mundo, eu já estou antenadíssimo, anotando nomes para 777, né? E já estou ligado aí a alguns craques. Plus one. The number of the beast plus one. Para de falar mal do meu time, solta a vinheta aí! Vai, moleque! Garoto, vambora! Que eu ia te perguntar. A gente está aqui falando e tal, mas a gente tem um negócio para falar sobre os direitos de quando a gente está viajando. Não é isso? Comprei a passagem. Que direitos eu tenho quando eu compro a passagem? Fala para mim. Então, é sobre o nosso programa de hoje. Fique até o final, não saia daí, porque esse programa está recheado de informações que vai te ajudar a entender que direitos você tem quando você compra uma passagem aérea. Basicamente é isso, é disso que nós vamos falar hoje. E é incrível que alguns desses direitos eu sequer sabia que eu tinha um direito desse. Tá? Então, no programa passado, nós já vimos a questão de como você pode ser ressarcido pela plataforma AirHelp em alguns casos, e agora nós vamos falar de uma maneira mais ampla dos direitos que você tem. Então, começa mais ou menos assim, ó. Você teve algum problema? Teve atraso, cancelamento, overbooking? Nós vamos apresentar para você uma maneira simples de pedir uma indenização. Isso aí é via AirHelp, tá legal? Agora nós vamos fazer um desdobramento de todos esses problemas porque tem várias dicas e macetes que você pode aplicar na sua viagem para você viajar mais tranquilo. Para que acontecer um problema, você já está tranquilo com aquilo, você sabe o que você pode fazer, o que você deve fazer. Então, pessoal, quais são os principais problemas que nós temos num voo? Atraso do voo, cancelamento do voo, perda de conexão, overbooking. Então, perda de conexão por conta de atraso do voo, tá? É muito comum isso. Seu voo chegou lá no destino da conexão atrasado, aquele voo que você ia pegar saiu, você não conseguiu pegar, você ficou sem voo lá. Atraso de bagagem. O atraso de bagagem, pessoal, já aconteceu contigo, Tony? Já aconteceu comigo isso. Já na ida, na volta. Sequer fez alguma coisa, tá? E mais um problema aqui, que é a greve na companhia aérea, tá? No caso de atraso de bagagem, eu cheguei em Amsterdã e fui lá naquele local onde você retira as bagagens e minha bagagem nunca que aparecia, não aparecia.
todo mundo recebeu suas bagagens e foi embora, então lá esperando, não que aparecer, procurei a companhia aérea e falei, olha, nossa bagagem não chegou. O que aconteceu? Aí dei o bilhete para a menina, né? A menina que está nos atendendo lá, ela colocou no computador e falou, tua bagagem foi parar lá na Suíça. Vou fazer um comando de volta aqui. Aguarda um pouco. Aí ela deu um comando lá de voltar com a bagagem no sistema dela. E falou, sua bagagem vai chegar no hotel. Que hotel que você está? Eu falei, estou nesse hotel aqui. Eu vou te entregar a sua bagagem daqui a 2 dias lá no seu hotel. Aí eu falei, beleza. Aí fui embora, só com a bagagem de mão, fui pro hotel e me virei. Só isso? Simples assim? Só isso. Comigo o buraco foi mais embaixo. Eu estava e pedi ajuda de Kevin Bacon. Rapaz, comigo eu cheguei no México para um treinamento e eles não descobriram onde a bagagem estava, mas na mesma hora me deram $100 e naquela época eu fiz a festa com esses $100, hein? Foi dinheiro pra caramba. Comprei um monte de roupa e tal e fiquei uns 2 dias até a mala aparecer. Então, é porque eu não sabia dos meus direitos, entendeu? Eu não sabia que eu tinha direito ali a uma indenização já por isso. Por quê? Naturalmente eu tive que comprar alguma roupa, entendeu? Alguma coisa ali para ficar 2 dias, né? Hoje em dia, na bagagenzinha, na malinha de mão, eu já levo roupa para 3 dias ali, né? Agora, eu quero saber o que ia acontecer se eu tivesse já não estava mais em Amsterdã, ia estar na outra cidade, e os caras vão me entregar a mala lá na outra cidade, no outro hotel. Vai ficar te perseguindo, né? Você fugindo da mala. Na verdade, por sorte, eu ia ficar 3 noites em Amsterdã, então deu tempo, né, de me entregar a mala no hotel. De fato, eles entregaram. Levaram lá na recepção do hotel, entregaram a mala para a gente, né? Fizeram um trabalho assim bacana de levar isso, mas não me deram R$1, €1, nada por isso. Então, esse é um caso típico de problema da companhia aérea que te causou um transtorno. E você tem direito a uma indenização. Então, primeiro, para você fazer uma indenização, o que você tem que fazer? Primeira coisa, você tem que guardar o e-mail que você recebe do teu voo e guardar aquele código localizador. E você percebe que ali você precisa colocar todos os passageiros que estão nesse código localizador na tua reclamação. Tá legal? E nesse caso aí do extravio da bagagem, você precisa pedir por escrito um documento que prove que a companhia deixou a tua mala para trás e que ela vai te entregar daqui a 2 dias, com o compromisso de te entregar daqui a 2 dias no hotel. Por quê? Com esse documento, você pode pedir uma indenização juntamente à companhia aérea ou acioná-la na justiça. Ou pode pedir ali mesmo no local e falar, olha, eu tenho direito... Vocês perderam minha mala? Eu tenho direito a uma indenização. Se você quiser receber uma indenização ali, já pode negociar alguma coisa com eles ali. Tudo isso que nós estamos falando hoje parte do princípio conheça seus direitos. Basicamente, nós brasileiros trabalhamos com 3 convenções, tá? Com a ANAC, com a Convenção da União Europeia e com a Convenção de Montreal. A ANAC vai regir voos que saem do Brasil para algum lugar, voos domésticos dentro do Brasil, basicamente são esses, e de companhias registradas no Brasil, ou seja, companhias que têm um CNPJ, têm escritório no Brasil, enfim, são registradas no Brasil. A União Europeia, a mesma coisa, tá? Uma companhia da União Europeia de um voo que parte da União Europeia para algum lugar ou um voo interno dentro da União Europeia.
E nos demais países vai pela Convenção de Montreal. Ou seja, Estados Unidos e uma série de outros países, seus direitos vão ser regidos pela Convenção de Montreal. E aí, falando do eHealth, tá? Que nós conversamos no programa na primeira parte, o eHealth vai fazer o quê? Vai analisar os seus direitos sob a ótica dessas 3 convenções e verificar em qual delas você tem uma condição melhor, tá? Um exemplo, você pega um voo aqui no Brasil de uma companhia europeia, por exemplo, a TAP, que ela tem, você vai estar e vai para Portugal, por exemplo, para Lisboa, você vai poder observar seus direitos pela ANAC e pela União Europeia, porque ela é uma companhia europeia, tá? E está voando para a Europa. E pela ANAC também. Então, no caso, a plataforma eHealth, ela vai escolher em qual das 2 óticas você tem uma indenização maior, tá? Agora, o que nós estamos falando hoje aqui não é especificamente da eHealth. Você pode, eu vou falar de uma maneira mais global de quais são seus direitos. Conheça seus direitos para saber como é que você se comporta e o que você pode pedir, o que você tem direito e o que você pode pedir de indenização ou usando a plataforma eHealth ou diretamente com a companhia aérea ou acionando na justiça. Beleza? Flávio, então, eu vou fazer uma parte aqui, porque eu tenho uma experiência interessante com esse negócio. Eu viajo bastante e eu também já tive muitos problemas com companhias aéreas. E em algumas situações eu fui obrigado a recorrer à justiça para poder resolver o problema. Na vara especial civil, é muito comum no direito do consumidor tentarem fazer com que determinadas cláusulas da Convenção de Montreal, que passam a mão na cabeça das empresas aéreas, se sobreponha à nossa lei de direito do consumidor. Eles sempre fazem assim e sempre é rebatido. O juiz, em geral, os juizados, eles não acolhem esse tipo de coisa porque eles sabem que uma lei, um acordo, ou o que quer que seja, uma convenção, como é o caso da Convenção de Montreal, ela não tem força de lei maior do que a lei do direito do consumidor, que é uma lei brasileira, né? Então, quando acontecem coisas que fazem conflitar o que diz a Convenção de Montreal e o que diz, por exemplo, algo da ANAC ou algo do próprio direito do consumidor, vale o que diz o direito do consumidor. Muito bem lembrado. Pessoal, que direitos nós temos? Vamos começar falando dos nossos direitos. Basicamente, 2 tipos de direitos. Direito à informação e direito à assistência. E esse direito à informação, o que seria isso? Meu voo atrasou. A companhia aérea tem que fornecer uma informação por escrito para você de qual motivo que aquele voo atrasou. Isso a lei manda fazer isso. Se você sabe dos seus direitos, você vai exigir que seja fornecido. Então, o voo está atrasado 4 horas, tá? E conforme for a convenção, né, ela diz que de meia em meia hora a companhia aérea tem que te atualizar naquilo ali, e aí vai te atualizando tudo mais, tá? Então, assim, a informação, eu tenho direito de saber o que está acontecendo. E esse direito é por escrito. E isso, naturalmente, você vai utilizar para acionar seus direitos futuramente, ok? E a assistência. Então, basicamente, esses 4 tipos de assistência que você tem direito. A comunicação, a alimentação, hospedagem e transporte. E aí, dependendo da convenção, cada uma detalha em que condições. Mas, basicamente, é o seguinte. Atrasou o teu voo a mais de 1 hora, você tem direito à comunicação, que é ligar para sua família, seus parentes, para explicar o meu voo atrasou. O direito à internet, o direito a uma ligação.
você tem direito. Importante, Flávio, às vezes a gente fala assim, mas isso aí, por exemplo, eu estou saindo do Brasil, por que eu tenho que ficar avisando meus familiares? Pessoal, esse direito é muito importante, porque, por exemplo, a gente estava conversando aqui agora há pouco, antes de começar a gravar o programa. Você tem até 1 hora do horário que você reservou o teu carro numa locadora. Se você não chegar dentro daquela 1 hora, a sua reserva cai. E sabe o que significa isso? Você vai passar a pagar valor de balcão. Então, você fez uma reserva de um automóvel numa determinada locadora há 5 meses, 6 meses. Você ganhou um preço diferenciado, com certeza o valor é diferente e bem menor do que é agora. Se essa reserva cair, quando você chegar, você vai ter que pagar um valor muito mais alto, se é que vai ter o carro que você reservou. Porque a reserva caindo, alguém pode ir lá e pegar o teu carro. Numa época de alta temporada, isso acontece com muita frequência. Então, qual é a primeira coisa nesse direito à comunicação que você tem que ficar atento? A quem que eu tenho que avisar por conta dos meus atrasos? Eu vou me atrasar? Olha, está previsto um atraso de X horas, de 1 hora? Isso vai me impactar quando eu chegar? Poxa, vai. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou avisar a companhia que aluga o carro. Mas, olha, o meu voo é tal, ele está atrasado. Então, essa comunicação, além de ser importante para avisar os entes queridos e tal, é muito importante para avisar a respeito desses detalhes aí, para você não perder algumas coisas e tal. Bom, aconteceu comigo em Cardiff, quando eu estava indo, eu não estava chegando por um voo. O meu voo era em Londres, eu de Londres peguei um ônibus para chegar em Cardiff, e em Cardiff eu peguei um trem para chegar no aeroporto. Então, eu não tinha como informar um voo, porque não existia, não estava chegando com um voo. A gente vai fazer um tutorial sobre aluguel de carro, sobre reserva, etc. e tal, mas a gente já falou numa oportunidade passada que às vezes você precisa, às vezes que eu falo em relação à grana, né? Comodidade, é óbvio que aquilo que for mais cômodo para você, você deve optar. Porém, às vezes, o que é mais cômodo custa muito mais caro. A minha viagem do País de Gales, quando eu estava buscando o automóvel, se eu retirasse na estação de trem, que era ao lado da estação de ônibus, né? No centro de Cardiff, eu ia pagar 600 libras. Se eu fosse e pagasse 5 libras para pegar um trem de meia hora até o aeroporto, lá no aeroporto eu pagaria 200 libras. Então, é 1/3 a menos. 1/3 do preço, na verdade. Menos não, 1/3 do total. É uma economia absurda. Fazendo isso, é óbvio que eu tenho também alguns transtornos, porque eu tenho o atraso do voo, o atraso da compra da passagem do ônibus e, consequentemente, da saída dele, né? E, por fim, o atraso da compra e da saída do trem. Então, os atrasos que se somam me dariam uma incerteza no horário de chegada na locadora muito grande, e eu ainda não tinha a opção de informar o voo que eu estaria chegando. Então, esse é um exemplo de que, aonde eu podia, eu mandava um e-mail, mandava uma comunicação dizendo: pessoal, estou atrasado, segura o meu carro. A partir de 1 hora também você já tem direito a um voucher de alimentação. Se esse voo for tardio, você já tem direito à hospedagem, tá? E você tem direito a transporte, tá? E a lei diz até o seguinte, exemplo, se você está na sua cidade, você mora no Rio de Janeiro, né? Então chegou no aeroporto, o cara falou: no seu voo só daqui a 6 horas. Você não tem direito à hospedagem, você mora na cidade. Você tem direito ao transporte, volta em casa, volta para lá e tal. Mas se você está lá numa outra cidade, que você não reside lá, aí você já tem direito à hospedagem. Nós vamos detalhar isso aqui hoje, tá? Uma hospedagem para você passar o dia no hotel, tomar outro banho, tudo mais, se alimentar, tá? E são direitos que
às vezes a companhia aérea não te fornece nada. Tá? Eu dei o exemplo aqui no vídeo anterior de Lisboa, que eu cheguei, o voo era de manhã, eles passaram o voo para a noite, e eu tive que pegar meu táxi para o centro da cidade, passar o dia todo no centro da cidade, custear a alimentação o dia todo, pegar outro táxi de volta para o aeroporto e nada me foi indenizado. Não custearam nada para mim. E eu também não sabia dos meus direitos, então eu não, assim, fiquei no prejuízo ali, tá? Qual é a finalidade desse programa, pessoal, dessa ideia que a gente está passando para vocês? É te deixar tranquilo que numa situação dessa você fala assim, pô, beleza, eu tenho direito? Tenho. Vou arrumar um pichulézinho aí na frente. Vou gastar aqui alguma coisa a mais, mas tô vendo que esses caras vão morrer numa grana comigo depois. Então, você fica mais tranquilo, tá? Vai curtir, você tá de férias, então vai curtir as férias. Vou detalhar um fato aqui, uma questão aqui, é que tem passageiros com necessidades especiais e que elas também são adicionadas na questão dos atrasos e tudo mais das companhias aéreas, tá? Pela resolução da ANAC, beleza? Então, a questão do pessoal de idade superior aí, tiozão, superior a 60 anos, né? Tu tá quase lá, hein? Tu tá quase lá. Bota aquela bolsinha aí, bota a bolsinha que tu consegue isso aqui. Aquela pessoal bolsinha? Não sabe, não. Mostra a bolsinha. O pessoal tem que ver a bolsinha. Essa bolsinha? Essa. Põe ela aí. Meu Bota estagiário, ele comprou uma bolsinha de vovô para viajar. E olha isso, pessoal. Olha só, quem não tem 70 anos com uma bolsinha dessa? Ele ficou tão encantado que ele tirou foto, cara. Isso aqui. Tirei foto, vamos colocar no vídeo o momento da foto do vovô do canal Partiu Por Aí, com a sua bolsinha de pessoal, idoso. isso aqui nós vamos... Depois eu vou fazer uma parte no nosso programa aqui só para mostrar acessórios de viagens, né? Tá mostrando pro Tony aqui que eu comprei alguns acessórios, tipo doleira, carteira, mas eu comprei essa bolsinha porque para mim tem muita utilidade. Eu uso essa bolsinha assim, né? Coloco aqui, então coloco a minha coisa aqui, bem trancado ali junto ao corpo. Se tiver num lugar que tá frio, então coloca a blusa por cima aqui, fica mais tranquilo. Aí você vai pagar depois, tira o cartão de crédito, paga, volta de novo. Volta para ir. Diretamente da sessão da terceira idade. Tá lá, aquelas coisinhas e tal. Né? Vou mostrar vários acessórios. Junto com o dominó. Vou mostrar vários acessórios aqui no canal, que são uma mão na roda na viagem. Para mim, a bolsinha... Aí o cara fala, pô, mas nego vai ver que você tá com sua bolsinha? Sim. Você não corre o risco de o cara chegar com uma arma, botar na tua cabeça, é muito pequeno esse risco, e falar, passa a bolsinha. Passa a bolsinha, vovô. Passa a bolsinha, vovô. Pessoal, essa bolsinha que o Flávio comprou, ela é a última moda da turma da excursão para São Lourenço. Todos eles vão naqueles ônibusinhos. Eu trouxe aqui o meu chazinho. Todos eles gostam, adoram essa bolsinha. Mas o Flávio ficou muito bem com ela. E ele acaba de ter direito a essa resolução da ANAC, da 280, porque ele se encaixa no primeiro item aqui: passageiros com idade igual ou superior a 60 anos. Ainda não cheguei, não, mas vou chegar lá, tiozão. Com a bolsinha tu chega, com a bolsinha tu já se transporta para o futuro lá. Já vi que ele vai ficar falando agora do cabide e agora da bolsinha. A bolsinha. Então, pessoal, questão de passageiros com bebês, criança com menores de 2 anos, pessoal, passageiros com mobilidade reduzida, tá? Então, a companhia aérea é obrigada a oferecer assistência para passageiro com mobilidade reduzida, ainda mais se eles atrasaram um voo que era problema da companhia aérea, né? E o que é que nós queremos? Olha, nós queremos uma indenização por atraso no voo, cancelamento do voo. E aí, como eu falei no programa passado, tá?
Como é que é a regra de saber o tempo de atraso do voo? Então, assim, eu comprei um voo que sai, exemplo, do Rio de Janeiro, às 10 da noite, e chega em Lisboa às 9 da manhã. A que horas esse voo chegou em Lisboa? Chegou meio-dia. Então, ele está atrasado 3 horas. Chegaria às 9 da manhã, chegou ao meio-dia. Então, ele está atrasado 3 horas. Então, aquelas indenizações que você tem direito a um voucher, ali na hora que a companhia aérea te comunica um atraso, ali é o seguinte, o voo sai às 10 da noite, saiu às 11, é 1 hora de atraso, você já tem direito a alguma coisa ali, tá? Mas o que vai valer para você contar seus direitos é o horário que ele chegar lá em Lisboa. Porque, evidente, né? Já aconteceu comigo, né? Eles atrasam 1 hora o voo, beleza. Então, agora, 1 hora você está lá no portão de embarque, embarcou. Só que aí o voo não sai. Você está dentro da aeronave, mas o voo não sai, tá? Vai reabastecer, não consegue, não sei o que, tal. E aí você chega lá no seu destino 2, 3 horas a mais. Então, você chegou 2, 3 horas a mais no teu destino. Isso é muito importante para você entender o teu direito. Ou seja, o que conta não é a hora que você está embarcando, é o atraso total. O horário que você deveria chegar no destino versus o horário que você realmente chegou. Não é isso? Exatamente. Para uma indenização, sim. Agora, de cara, eles já tem que te dar um voucher para alimentação, já tem que dar direito à comunicação. Antes de sair. Isso. Sim, antes de sair, exatamente. Você já passou por atrasos grandes assim na saída? Já passei por atraso. O que eu citei aqui de Lisboa é emblemático, né? O voo estava marcado, se não me engano, 8 da manhã ou 9 da manhã. Eu cheguei às 6 da manhã no aeroporto. Cheguei 3 horas antes. E aí cheguei no aeroporto 3 horas antes, a companhia falou, não, esse seu voo agora vai sair só 11 horas da noite. Aí eles me deixaram embarcar as bagagens que iam ser despachadas, mas eu voltei com a bagagem de mão e tive que passar o dia inteiro na cidade. Eu voltei de táxi para a cidade, passei por lá, almocei e tudo mais, né? Fui a alguns lugares que eu não tinha ido ainda, tudo mais, estiquei um pouquinho mais a viagem ali, né? O que não é mal também, mas de qualquer forma foi um constrangimento e não teve indenização nenhuma, zero, tá? E nesse caso aí, muito provavelmente a gente teria direito a 600 euros por pessoa, como já conversamos no programa passado. No programa passado. Seu voo foi cancelado, você teve um atraso ou cancelamento e no final você chegou com 4 horas ou mais de atraso, ou você teve embarque negado, o overbooking, e aí o voo que você alocou, o outro voo que foi alocado, chegou no local com 4 horas ou mais de atraso, aí você já tem direito à indenização, tá? E aí, nesse caso, o ERREL pode te ajudar. O overbooking, então, é certo porque dificilmente eles colocam, daqui a 10 minutos tem outro voo, pode ir no outro voo, né? Dificilmente isso acontece, você vai esperar um bom tempo ali, ou de repente no dia seguinte, e aí o reloginho já está contando. Então, teve um overbooking, aí eles vão te alocar em um novo voo. Mas qual foi o voo que você comprou? Eu comprei aquele anterior, então vale o horário daquele voo anterior. Agora você chegou lá, cheguei meio-dia, era para ter chegado 4 da manhã, então esse tempo todo foi o tempo que você vai usar ao seu favor para pedir indenização. Agora vamos falar de outro caso. Você perdeu a conexão, que é aquele caso em que nós fizemos um exemplo aqui no último programa, que é o que é a escala, o que é a conexão. Todos nós já sabemos. Conexão é quando você troca de aeronave, escala é quando você não troca de aeronave. Simples assim. Então, quando você tem uma conexão e você perde essa conexão por atraso da companhia aérea, então ela pode atrasar, por exemplo, ela tinha que sair às 10 da noite, ela saiu à meia-noite.
você tinha uma conexão na outra cidade, na cidade intermediária, né? Você voou, vamos dar esse exemplo. Seu voo era para Paris, mas tinha uma conexão em Lisboa. A TAP faz isso, né? Vai te levar até Lisboa, faz uma conexão e te leva até Paris. Essa conexão em Lisboa, eu já fiz uma conexão lá em Lisboa que você tinha 1 hora do horário que você chegou até o horário que a outra aeronave sai. E aí você tem que fazer a imigração, que é a primeira cidade da Europa que você está chegando. Tá? Então, se esse voo atrasar, 1 hora só de conexão, se esse voo atrasar, você vai perder a conexão. Já era. Então, ele saiu atrasado do Brasil por um problema da companhia aérea. Então, você vai perder a conexão lá em Lisboa. Quando você chegar em Lisboa, né, vai ser um problema. Porque, assim, as tuas malas podem já... vão chegar junto com você. Para o outro. Vão chegar junto com você. E aí, o que vai fazer com as malas? A companhia aérea tem que encaminhar as malas no outro voo. E aí você perde esse outro voo. Tá? E as suas malas já foram. Pode acontecer das malas já ter ido e você ficou. E você não foi. Aí já tem 2 problemas. Perdeu o voo, perdeu mala. São 2 problemas aí que você tem, né? Então, tudo isso que nós estamos falando serve para você entender o que você tem direito. Olha, a companhia tem que te indenizar por esse atraso, essa perda de conexão e por esse extravio da mala. Ela tem que levar a tua mala no teu hotel depois e ainda te indenizar por isso, tá? Você sabe seus direitos, senão você viaja mais tranquilo. Tem direito à indenização por perder um voo de conexão quando seu voo foi cancelado, mesmo caso do anterior. É o mesmo caso. Todos esses casos, ó, atraso, cancelamento ou overbooking. Todos os 3 são o mesmo caso. O que eu comprei? Eu comprei um voo que sai às 10 da noite e chega às 9 da manhã em Lisboa. Cheguei que horas? Mais tarde, já tenho direito à indenização. Simples assim. Seja por falta por qualquer um desses problemas que nós estamos colocando, tá? A indenização, ela é calculada pela lei da União Europeia, ela é calculada pelo horário que você perdeu, pelo número de horas que você perdeu o voo, e pela distância dessa viagem que foi percorrida. Então, naturalmente, existe uma tabelinha, tá? Na lei lá da Convenção da União Europeia, em que ele fala, olha, tantos quilômetros, tantas horas, dá tantos euros, tantos euros. Então, uma viagem Brasil-Europa já está na indenização máxima. Uma viagem Brasil-Europa com atraso máximo de 4 horas ou mais, você já tem direito à indenização máxima de 600 euros. Tá legal? Agora eu vou falar de overbooking. O que é o overbooking? É um embarque recusado. Você chega lá para embarcar e a companhia aérea te informa que você não pode embarcar naquele voo que você comprou e esse voo já está lotado. Porque eles não... de vez em quando eles cometem o equívoco de vender mais passagens do que tem assentos no voo, tá? E aí tem uma série de situações que isso acontece, né? Naturalmente, quem é convidado a não embarcar são as pessoas que chegam por último, né? Então, se você tem um programa de milhagem lá que te dá um privilégio na hora do embarque, se é o primeiro a embarcar, quem ficar para trás é que vai ter que vai cair nessa questão do overbooking. Às vezes, eles entram na aeronave e perguntam, tem overbooking, quem quer ficar aqui, eu te dou uma indenização X. Já vi isso acontecer. Aí o cara falou, opa, eu quero $500, daí. Ele não sabe que a indenização seria maior, né? Mas, geralmente, a indenização que você teria seria maior do que essa. Eles te oferecem uma menor ali na hora e alguém cada um tem que ver, tem que saber o que está acontecendo e que direito você tem. Mas overbooking é isso. Você chegou para embarcar e eles falam, não tem lugar. Esse lugar que você comprou já foi ocupado. Você não pode embarcar. Ou eles têm que retirar alguém da aeronave, enfim. Tem que resolver esse problema lá
E isso é o overbooking. E é incrível como eles fazem overbooking, né? Como é que o cara faz isso? Isso é uma coisa curiosa. Eu nunca vi overbooking, nunca. Ah, já vi isso aí. Olha, eu ressalto aqui, olha, o overbooking, você tem os mesmos direitos quando você tem atraso de voo, cancelamento de voo, ou seja, a regra é a mesma. O que você comprou? Comprei um bilhete. É como se fosse um atraso, né? Até o momento em que você for realocado num outro voo, é como se aquele teu voo original tivesse atrasado por algum problema ou cancelado, né? E esse atraso vai considerar. Ele se parece mais com um cancelamento, né? Porque ele te aloca cancelamento. Isso, com cancelamento. Te aloca no outro voo. Cancelaram o seu voo, te aloca no outro voo. E aí, o overbook. Cheguei lá para embarcar. O overbook é pior, né, cara? Porque tu chega para embarcar. Quando é cancelamento, o cara te avisa com antecedência, você nem vai, né? Mas eu já tive cancelamento lá na hora de embarcar. Já tive cancelamento de ida e cancelamento de volta. Flávio, deixa eu até colocar um detalhe aqui que é importante falar para os nossos viajantes, né? 2 experiências minhas com relação a isso. A primeira delas, eu já tive muito problema em viagem nacional, de ter, ainda mais durante a pandemia, eu viajei, e acontecia muito de voo cancelado ou atrasado. E quando eu ia brigar com eles e falar, vocês não me avisaram, não sei o que e tal. Às vezes, né, você começa, não, a gente avisou, não chegou e-mail nenhum, blá. E aí deu a seguinte situação, eu tinha comprado a passagem, e não foi nenhuma nem 2 vezes, eu não me lembro agora se foi pelo 123 milhas ou Maxi Milhas, um dos 2. O que acontece quando você compra passagem aproveitando um preço menor nesses sites de milhagens, o cadastro que fica é o cadastro deles e não o seu e-mail. Então, qual é o problema disso? O problema disso é que quando a empresa aérea tem um problema nesse voo e ela precisa te avisar, quem é avisado, na verdade, é a Maxi Milhas, a 23 Milhas, etc e tal. É o site que é avisado, não você. Isso começou a acontecer com tanta frequência que agora, quando você está comprando, o site te avisa, olha, você tem que ficar antenado nos momentos próximos do voo, porque você pode ter problema no voo e eles não estão conseguindo avisar. Quando o mais correto seria você ter a oportunidade de ligar em algum momento, ou o próprio site onde você efetivou a compra, e colocar lá o real e-mail, né, da pessoa que está comprando, e não o dono das milhas. Isso é um problema. O outro problema é que nas 2 ou 3 vezes que eu tive problemas no voo de volta, ou seja, o voo de ida estava em tese ok, mas o de volta estava tendo problema, nas 2 vezes eu tinha problemas no web check-in. Eu não tinha sido avisado pela companhia aérea, mas quando eu ia fazer o check-in, ele ficava pela web, né? Aquelas 24 horas, às vezes 48 horas antes, você vai fazer o teu check-in pela web e ele não efetivava. Tentei 2, vi se eu estava fazendo alguma coisa errada, tentei usar o celular, porque podia ser o browser do computador, tentei de todas as maneiras, não efetivava. O que tem de imediata consequência? Você tem que ir um pouco mais cedo para o aeroporto, enfrentar uma fila enorme, porque você tem que fazer o processo de check-in inteiro e não apenas o despacho da bagagem. E nessas 2 situações que eu tive esse problema, cheguei lá, a pessoa ia fazer o meu check-in e ela começava a olhar para a tela, olhava para minha cara e fazia uma careta, aí virava para mim e falava assim, pera aí um minutinho que eu tenho que resolver um negócio. Aí saía. Quando voltava já pedindo desculpas e falando, olha, teve um probleminha com o seu voo, não é o voo de ida não, seu voo de volta. O senhor achou que fosse ficar lá até o dia tal, não tem mais voo, foi cancelado, fez isso, fez aquilo, e agora você vai voltar no dia tal. Aí na hora tu fala, caramba,
vou ter que cancelar tal coisa, vou ter que vir antes, às vezes eles te mandam voltar depois, enfim. Aí você tem que pensar na grana, como é que vai ficar os dias depois, né? O que vale para o pessoal é isso, fiquem ligados, o dia que você tiver problema com o check-in, o web check-in não estiver fazendo de jeito nenhum, dá uma ligadinha, para você não ser pego de surpresa como eu fui, lá na hora, no momento do check-in e do voo. Tá bom? Beleza. Tô falando aqui uma dica aqui do site do AirHelp, né? Como é que o que você pode fazer para evitar um overbooking? Porque, afinal de contas, é uma situação que dificilmente você vai embarcar num voo logo em seguida. Você vai perder muito tempo ali. Então, primeiro, check-in com antecedência. Essa é a primeira questão. Como já falou, né? Se não conseguir fazer o check-in é complicado, mas faz com antecedência, não deixa para fazer no aeroporto, na última hora, tudo mais. A outra coisa, pontualidade no embarque, chegue mais cedo, cara. Chegue cedo, tá? E a outra prioridade quem chegou primeiro. E a outra dica é a questão do programa de fidelidade, tá? Várias companhias aéreas têm programa de fidelidade e colocam seus clientes VIPs, né? Vamos dizer assim, já na frente. Tem uma fila ali de VIPs, depois que entra o restante da galera. Então, o cara, ele é VIP, ele chegou em cima da hora, mas ele vai embarcar primeiro que você. E aí, quem ficou para trás é que vai ficar no prejuízo. E o que você deve fazer quando tem a situação de overbooking? O site do AirHelp recomenda não se voluntariar. A menos, eu diria, a menos que seja favorável para você, né? Tá me dando uma grana muito boa e eu não me interesso, eu posso ficar, então, show. Mas, se você aceitar isso, tem que perceber que você nem sabe em que voo que você vai depois, tá? Guarda o cartão de embarque, o documento, o e-mail que é mandado, tá? Pergunte por que você não pode embarcar. Eles têm que te fornecer por escrito esse documento. Solicite um voo de alternativo. Agora, a questão do embarque recusado, você tem direito a uma indenização, tá? Pode ser negociado com a companhia aérea, pode ser via site do AirHelp, ou pode ser feito na justiça também. Aí, de acordo com as resoluções que nós temos aqui, a ANAC, a União Europeia e a Convenção de Montreal. Aí tem essa questão toda de bebidas e de comunicação, internet, né? Dependendo do voo, se é logo ou no outro dia, já tem hotel também. Ó, quarto de hotel se transtorna ultrapassar 4 horas, pessoal, olha só. Se o seu voo vai sair daqui a 6 horas, você já tem direito a uma diária de hotel. Vai pro hotel, descansa, toma um banho, tudo mais. Normalmente o hotel é bacana. É um hotel no aeroporto. Hotel nível empresarial, assim, hotel business, né? Então é um hotel bom, quarto ajeitadinho, cama boa. Todas as vezes que eu fui atendido baseado nisso, já teve momentos em que eu não fui atendido. Mas todas as vezes que eu fui atendido, o hotel era sempre muito top. Assim, hotel bom. E aí o site te dá uma dica que é guardar os eventuais recibos que você, por exemplo, de consumo, de alimentação, bebida incluído, que você teve aí por conta desse atraso no voo. Isso aqui vale qualquer atraso, né? Principalmente no overbooking. O overbooking vai tender a ser um atraso maior do que os demais. A tendência normal é essa. Porque dificilmente, pode ser que seja ter um voo daqui a 1 hora mais, mas normalmente isso aí vai demorar um pouco mais, né? Bom, então vou falar aqui, pessoal, da questão de extravio de bagagem, tá? E o que você deve fazer e que direitos você tem e em que prazo que eles têm que te retornar a tua bagagem e tudo mais. Então, primeira coisa é você tem direito a um registro de irregularidade de bagagem, ou seja, você faz o contato com a companhia aérea e diz, no meu caso lá que eu citei, olha, minha bagagem não chegou ainda. Então me dá aí teu localizador.
geolocalizador, né? Porque quando você despacha a bagagem, eles te dão uma partezinha, né? Que aquilo ali é que você vai localizar a tua bagagem com aquele ticketzinho, né? E aí eu entreguei os tickets e ela olhou e falou, sua bagagem foi para a Suíça e tal. Então, qual é o teu hotel, tal, daqui a 2 dias está lá com você, beleza. Eu não peguei nada escrito deles. Eu tenho o direito de receber um documento por escrito, a companhia aérea te informando que você perdeu tua bagagem, que ela foi para tal lugar e que você vai receber daqui a 2 dias no endereço tal que você contratou aqui, tá? Então, saiba os teus direitos, peça o documento. E aqui pela ANAC, você tem, para retornar a bagagem, se for voo doméstico, em até 7 dias, e voo internacional até 21 dias. E o que isso implica? Implica que, se você ficar até 7 dias sem a sua bagagem, você tem que receber, conforme a situação, uma indenização para você prover necessidades imediatas ali, porque a tua bagagem se foi, né? Isso aí é a primeira parte. E a segunda parte e se eles nem em até 7 dias te devolverem tua bagagem? Então, você tem direito a um outro tipo de indenização, porque passou do prazo pactuado aqui pela ANAC. E é um prazo bastante dilatado, tá? Eu falei em 2 dias, que é um absurdo já, né? Já é um absurdo pegar tua bagagem 2 dias depois. Imagine, ou seja, então em 7 dias, naturalmente, eles vão te devolver tua bagagem. Mas, e se não devolverem nem até 7 dias? Aí você tem direito a um outro tipo de indenização. Então, é importante frisar que a responsabilidade, isso aqui, ó, a responsabilidade de te entregar a mala é da companhia aérea. Tá? Isso aqui é muito importante, ou seja, você não tem que assumir nenhum compromisso de correr atrás da tua mala, que eles que perderam. Eles que perderam. Então, aqui o texto fala a respeito de questão de ajuda financeira, né? E reembolso, despesas e tudo mais. E aqui tem outra coisa que eu não sabia. Você sabia disso? Mala danificada. Se você tiver a mala danificada durante o voo, a companhia aérea tem que te consertar a tua mala ou reembolsar o valor de uma mala para você. Já aconteceu comigo, já. Cara, eu já tive mala variada, até aqui, mais de uma mala variada. Eles têm a obrigação de consertar. Eu tive uma mala que eu comprei para a viagem do ano passado de Portugal. Ela é a mala que tem o maior tamanho permitido para entrar a bordo. E eu usei ela para fazer uma viagem, e aí eu não tinha que ficar pagando valor extra para despachar a mala. Então eu usei essa mala uma vez, e quando foi o voo seguinte, foi a Copa, se eu não me engano, foi quando eu fui para Porto Rico pela Copa. A mala chegou aqui sem uma das rodas e quebrada. Assim, provavelmente a roda bateu em algum lugar, forçou e aí quebrou o fundo da mala e a roda se extraviou. Aí eu fiz uma reclamação, a Copa prontamente pegou, eu mandei fotos, né, e mandei a nota fiscal da mala. A Copa me deu um crédito em conta. Não me lembro agora se foi Pix que eles fizeram. Eu sei que eu recebi o dinheiro, acho que foi um crédito no cartão que eu paguei a passagem, no valor da mala. O valor da mala. Eu já tive a mala danificada e eu acredito que é aquele pessoal que verifica arrebentou o fecho da mala, tá? Então, assim, arrebentou o fecho, mesmo eu utilizando aqueles cadeados que pode abrir, né? Exato. Então, assim, aqui no site eu recolhi algumas dicas aqui de que você pode fazer. Uma coisa curiosa, né? É uma questão de o pessoal coloca um chip na mala, né? Tem gente que faz isso, né?
compra um chipzinho de localizador, e aí, para a questão do extravio da mala. Então, tá dizendo que você, a companhia aérea diz assim, ó, sua mala se extraviou, eu não sei onde ela está. Sumiu. Aí você tem a tag e fala, não, eu sei onde ela está, aqui, ó. Por esse localizador aqui está dizendo que está em tal lugar. Mas o que eu estou argumentando assim, de que adianta isso? Eles têm que te devolver tua mala. Ou te indenizar. Na prática, exatamente, na prática, provavelmente quem coloca as tags está colocando porque não conhece isso que você acabou de dizer, que é uma obrigação, que você não tem que fazer nada pela mala, que quem tem que fazer é a empresa aérea. Exatamente. E, de certa forma, eles têm sim um sistema de tracking que é eficiente, mas não é a prova de erros. E quando acontecem alguns erros, a mala some, né? Não tem jeito. Isso aí. Então, assim, questão do check-in com antecedência, identificação na mala, que é aquelas etiquetas com um telefone, né? Ali eu coloco isso, sempre coloco. Eu tiro foto da mala também, antes de ir. Aí essa porque às vezes eles perguntam qual é a cor da sua mala. Aí a sua mala, ela não é nem cinza, nem verde, ela tá no meio dos dois, que é cor de burro quando foge. Aí tu vai explicar como isso pra mulher. Então é melhor que, olha, minha mala é essa aqui, ó. O meu cunhado perdeu alguns óculos, ele comprou, aquele negócio, você compra um óculos, ganha outro, compra mais um, ganha mais um, não sei o que, botou alguns óculos ali dentro daquela mala e alguém abriu, retirou, fechou de volta, tá? E ele só localizou isso, só descobriu isso em casa. E aí já era. O que você tem que fazer? Isso mais é uma dica boa, né? Você tem alguma coisa de valor? Então, você recebeu tua mala no aeroporto, imediatamente abre a mala e vê se aquilo que você tinha de valor está ali na mala. Muita gente só pega a mala e vai ver o que tem em casa e pode ser que não esteja mais. E aí, se está ainda ali no aeroporto, você faz uma reclamação e diz, olha, eu tinha um vidro de perfume aqui dentro e esse vidro não. Essa regra mudou. Eles agora mandam você fazer a reclamação pelo site, justamente porque a ANAC deixa você fazer isso até 7 dias depois. Agora, isso, Flávio, cabe aí a gente dar uma olhada para ver se é uma regra só no Brasil, porque você pode estar chegando no outro país e a regra nesse outro país pode ser de que a tua reclamação só vale se for feita lá na hora. Malas prontas, roteiro pronto, Tony? Totalmente pronto. Tudo reservado? Tudo reservado. Orçamento em dia, detalhes dos locais, tudo em dia. Kevin Bacon está animadíssimo. Moleque. Valeu, galera. Fui. Partiu. Solta a vinheta e vamos mandar bala. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Assim você fica sabendo, sempre que a gente colocar um vídeo novo, você vai ficar sabendo e já assiste. Tony Rodrigues. Mas, pessoal, esse é um canal para a gente falar de viagens, nossas experiências de viagens. Depois vocês vão conhecer direitinho essa figura aí, né? A nossa proposta aqui, pessoal, é trazer esse assunto das viagens, a maneira de fazer e como aproveitar bem esse recurso que a gente tem. Não tem jeito errado de viajar. Errado é não viajar. Que diz... Eu vou contar outro caso enquanto você está lendo aí, Flávio. Deixa eu abrir aqui, peraí. O sapato começou e abriu todo, rasgou o sapato, que aquela parada era corrosiva, eu não sei como eram feitos os sapatos mexicanos, mas o couro brasileiro, meu irmão, a parada começou a desabrochar. Quando eu olhei pro meu pé, eu falei, não acredito. Cadê você, Flávio? Tu caiu, irmão? Cadê tu, cara? Não, tô aqui, tá me vendo, não? Eu espero que eu não esteja falando sozinho. Vamos ver onde ele tá. Flávio, você nos ouve? Não, tô aqui, cara. Vou mandar aqui uma mensagem para ele.
Flávio, você está entre nós? Tô te vendo. Sai e entra novamente. Tu ficou preto aqui tudo. Ah, tá bom, eu vou sair então do estúdio. E aí, Kevin Bacon, faço o quê? Aqui, ó, enviando as gravações. Continue no estúdio até que as gravações sejam enviadas. Porque aquele teste que eu fiz no programa passado, ele não deu certo porque com 1h e 11 minutos que ele tinha dado de atraso, eu já tinha direito a alguma coisa ali. Por que ele não me disse que eu não tenho direito? Porque prescreveu o direito. Que eu não reclamei a tempo. Não é porque 1h e pouco eu já tinha direito ali. Ele só não me deu direito porque aquele direito tinha prescrito. Pela data do voo, o direito prescreveu. Eram 2 anos. Ele podia ter explicado isso, né? Eu só fui ver isso depois, né? Vou fazer um adendo. Inclusive, eu tenho que correr com os meus. Vamos lá, então. A companhia ela disse assim, não sei onde está a tua mala. Dá uma pausa aí, cara. Eu vou ter que atender o Capoca. Peraí. Vai lá. Peraí. Não, vai lá. Fica assim. Deixa aí. Oi? Pode subir. Obrigado. É porque o cara vai tocar daqui a 2 minutos. Caraca, pediu alguma coisa. É só cortar essa parte.